Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou o Newton C. Braga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto e artigo que marcou época que nós escolhemos agora para este vídeo, nesse nossa playlist do nosso canal dos projetos que marcaram época, saiu numa revista eletrônica Total número 18 de 1980. Ele não foi o artigo que deu a foto na capa, mas ele tinha uma chamada porque era realmente muito interessante. Nós publicamos, na ocasião, um anti-espião de FM. E o que era isso? Naquela época nós tínhamos publicado vários transmissores de FM que fizeram maior sucesso, foram montados aos milhares, né? Como o microtransmissor que nós demos a plaquinha, né? E uma das aplicações que a gente indicava, que o pessoal adorava, era espionagem. Bisbilhotar a vida alheia, deixando o transmissorzinho espião escondido, né, nos mais diversos locais. Nós já contamos a história de um dos nossos leitores, né, que deu de presente um vasinho de flores para a professora, né, com o transmissorzinho escondido dentro, e ela inocentemente colocou o vasinho na sala dos professores, né? E aí os alunos podiam ficar ouvindo tudo o que eles conversavam naquela época, né? É lógico que quando descobriram ele pegou uma bela de uma suspensão, assim como os coleguinhas dele, né? Mas coisas desse tipo. Então, alguns leitores, é lógico, preocupados com a possibilidade de serem espionados, nos pediram o quê? Pediram um anti-espião de FM. O que é um anti-espião? É um circuito que ele gera um sinal que se espalha pela faixa de FM e impede que qualquer coisa seja ouvida nela. Então, por exemplo, se esconderem um espião eletrônico, um microtransmissor aqui na minha sala, onde eu estou falando, e eu tiver o anti-espião ligado comigo, ele cobre a faixa de frequência transmitida num certo raio. Então, se nesse raio existir lá o sujeito que está me espionando com o receptor ligado, ele só vai ouvir ruído na faixa, porque o transmissor anti-espião vai cobrir os sinais daquela faixa. É lógico que ele tem um alcance limitado, um alcance que é da mesma ordem, é lógico, que do transmissor espião. E como é que nós fizemos isso? A ideia é simples. Lembre-se, isso não funciona com celular hoje, né? Porque o celular usa um tipo de modulação que não é a de frequência fixa. Né? Ele usa uma frequência em espectro espalhado, ele fica fugindo. Então o nosso espião ele varria a frequência. Hoje um celular ele fugiria dessa varredura e não seria interferido. Mas naquela época não, naquela época o transmissorzinho era de FM. Então nós fizemos um circuito que até hoje pode ser montado numa plaquinha de circuito impresso ou numa matriz de contato, conforme vocês podem ver, que era simples. Ele era um transmissor de FM comum, sintonizado para a faixa de FM, e ele tinha um modulador que fazia com que ele varresse a faixa constantemente. Esse modulador usava um transistor unijunção e um varicap. Então o circuitinho ficava varrendo a faixa, produzindo sinais de ruído, né, interferindo naquela transmissão. Não precisa dizer que o projeto fez sucesso, né? Então muita gente que queria interferir, né, na transmissão dos seus amiguinhos lá que estavam com os microtransmissores, montaram esse circuito. Outros montaram para proteção e alguns outros, né, com aqueles espíritos do Evil Genius, né, o geninho do mal, usaram isso para interferir na TV, por exemplo, evitar que o pessoal assistisse novela, ou então se o vizinho costumava colocar o FM alto, eles ligavam esse aparelhinho e aí o sinal do vizinho da recepção de FM bagunçava, né? Era interferido e coisas desse tipo. Não é preciso dizer que fez sucesso. E é interessante, vocês podem montar até hoje, né? Se bem que as transmissões de FM já não sejam mais assim tão populares, né? O microtransmissor está aí. Inclusive nós temos já, numa das nossas publicações, né, a Mecatrônica Jovem, um projeto desse mesmo microtransmissor que usa o receptor de FM do celular. Porque hoje muitos celulares têm FM. Então, se você quer interferir lá no FM do seu amiguinho que está ouvindo ele no celular, esse anti-espião funciona, né? Veja no link lá o artigo, se você quiser montar.
vejam também artigos relacionados, né? Deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal e aguarde a nossa próxima edição desta série de vídeos. Até mais!